Sim, vocês estão a ver bem no título deste vídeo. Pela primeira vez em 2023 eu vi La La Land. Vou falar sobre La La Land com spoilers e eu posso me perder a meio do meu feedback sobre La La Land, sobre a minha review, porque eu sou assim, acreditem, eu às vezes perco-me. E é isso que eu tenho a dizer como aviso prévio. Além disso, o vídeo é com spoilers, então caso tu sejas como eu que ainda não viu La La Land, eu estou sempre quase a dizer La La Land por causa do K-pop, mas caso tu ainda não tenhas visto La La Land, como eu, em 2023, vou deixar aqui as minhas redes sociais, onde além de vocês poderem me seguir, irá estar um vídeo sem spoilers, que é rapidozinho, onde dá o feedback sobre o que eu achei do filme. Além disso, caso tu gostes de cultura pop, filmes, séries, música e dance covers, subscreve-te aqui no meu canal para ficares a par de todo o conteúdo que sai. Inclusive segue-me nas redes sociais, como eu já disse, e caso tu já tenhas visto La La Land, deixa o teu gosto e comenta o que tu achaste sobre o filme. E qual foi a tua parte favorita? Eu por enquanto ainda não tenho, mas a música City of Stars, para mim, mesmo antes de ter assistido o filme, já estava completamente apaixonado. Antes de eu falar sobre o filme em si, a história, uma coisa que eu tenho que dar muitos parabéns aos produtores e não só como ao diretor e que é filmmakers, é que a fotografia do filme está muito boa, muito boa. Tipo, eu nunca tinha visto um filme, já tinha visto, mas um filme em que soube brincar muito bem com a paleta de cores e especialmente ângulos de câmara também. Especialmente para 2016, que o filme já tem alguns anos, né? E já tivemos vários filmes em que fizeram isso também. Mas lá ainda fiquei impressionado e porque eu fui sem expectativas para o filme, tanto para a história como para como ele iria ser elaborado. Ao longo do filme nós temos alguns saltos temporais de estações, principalmente inverno, primavera, verão e outono, e durante essas 4 estações nós temos paletas de cores diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas, porque afinal temos de fazer transição, especialmente quando é do inverno, que tínhamos uma paleta de cores mais fria, um cenário muito mais escuro, em que vai fazendo essas transições para mais colorido da primavera, em que já vemos mais cores, um pouco mais de saturação, um pouco mais de sol, e eu gostei bastante disso, em que vamos vendo essa mudança de cor de uma maneira bem ligeira, onde quem teve fotografia no curso de design pôde notar as diferenças entre as 4 estações do ano, e que quando chegou ao verão eu pensava que era ela a sonhar ou algo do género, porque tínhamos uma grande saturação de cores e tínhamos muitas cores vivas, e só quando apareceu no título, tipo assim em grande no ecrã, Summer, é que eu me dei consciência de que aquilo era a estação de verão e não um sonho que a personagem da Emma Stone, a Mia, estava a ter com a personagem do Ryan Gosling, que é o Sebastian. Então eu gostei muito que os produtores brincaram muito bem com isso, e isso é um ponto muito bom e que vai te atrair para o filme, onde vais ter provavelmente muitos wallpapers disso. Se não fosse Artstopper, La La Land já estava no meu wallpaper. Além disso, outro ponto que eu tenho que pôr em questão é que a atuação de todos os personagens estão boas, mas especialmente os 2 personagens que nós acompanhamos, a Mia e o Sebastian, que são interpretados pela Emma Stone e pelo Ryan Gosling, que vai ser o nosso Ben, nada, eu falei dar sopa, Ken, em Barbie. Então a atuação deles os dois está muito boa, e a química que eles têm no filme vai-te prender no relacionamento muito bom que eles têm entre eles os dois. E falando destas partes mais técnicas, vamos falar para a história do filme. Logo no início do filme nós somos apresentados à personagem Mia, que trabalha num cafezinho ali na Warner Bros. E que inclusive eu gostei que ela trabalha lá porque este filme, não sei se foi produzido e distribuído pela Warner ou se foi comprado a seguir para estar na HBO Max, que foi onde eu assisti, mas gostei desse pequeno detalhe. E ela tem o sonho de ser atriz e ela vai fazendo essas pequenas audições para vários papéis e ela acaba por nunca ter sucesso. Enquanto ela está a passear
Eu não lembro qual foi o contexto que ela foi lá dar, gente, ok? Eu estava com um pouco de sono na altura. Então, não me lembro qual foi o contexto em que ela foi dar ao restaurante onde o Sebastian estava a tocar. E antes mesmo nós vermos o Sebastian a aparecer, nós temos um pouco da história dele, em que ele é um pianista que adora jazz. Tipo, ele nunca estaria com ninguém que odeia jazz. Spoiler alert, ele ficou com a Mia, né? Mas ele é muito fascinado por esse estilo musical e quer muito abrir o seu clube, só que ele não tem dinheiro para tal e ele acaba por ser despedido novamente daquele emprego que estava a tocar só músicas de Natal num restaurante assim mais chique. Então depois eles voltam-se a encontrar numa festa, na primavera, que quando eu vi que eles estavam numa piscina em Los Angeles, eu fiquei tipo, faz assim tanto calor em Los Angeles para na primavera estares numa piscina que tipo, Portugal tem calor, né? Mas nós não estamos na piscina, a maioria do pessoal não está na piscina em plena primavera. Mas pronto, eu só abracei essa parte do filme. E eles voltam-se a conhecer e aí eles começam a apaixonar-se e tem-se aquele número icónico que está na capa, inclusive, do filme, que já apareceu como referência no MV das Twice. Caso tu sejas fã de K-pop, deves saber mais ou menos o que eu estou a falar. E eles têm esse número de dança. E algo que eu gostei bastante durante o filme é que a história não é só contada pelos diálogos que as duas personagens têm, ou com as personagens secundárias, porque mesmo assim os diálogos são bastante simples em comparação com outros filmes musicais, como por exemplo West Side Story, que eu nunca acabei por ser demasiado extenso e intenso os diálogos entre as personagens, mas que além de a história ser contada por esses diálogos tão simples, também é contada pelos números musicais que tenham letras ou se tenham só o ritmo da música. E foi algo que me prendeu bastante ainda mais pelo continuar a ver La La Land, é porque durante esses números musicais tu conseguias captar os sentimentos dos personagens que estavam a ter um pelo outro. Ou seja, na primeira cena em que os dois dançaram juntos, tu começas a ver que o interesse um pelo outro começou ali a aparecer. E claro que mais à frente, no verão, ela acaba com o namorado com que estava e junta-se ao Sebastian e os dois têm uma vida de sonho, né? Os dois tinham objetivos semelhantes, que era conquistar algo já há muito tempo e estavam a ajudar um ao outro. Inclusive ela começou a planear o seu monólogo e ele acabou por entrar numa banda de um amigo dele, que eu não lembro o nome do amigo, mas vou deixar aí na tela, que é interpretada pelo John Legend. Então, mesmo não sendo o estilo musical dele, ele arriscou-se a entrar para poder ter mais dinheiro e ter uma coisa estável, porque isso foi o que ele ouviu da conversa da Mia com a mãe. Então ele achava que a Mia queria aquilo para ele, e eles inclusive têm uma discussão muito mais à frente, mas vamos focar aqui nesta parte em que ele vai lá para fazer dinheiro e começam as digressões, né, e de gravar novo álbum e assim. E aí é onde há um pouco mais de saltos temporais, então poderá ficar um pouco confuso para quem não está habituado a esse tipo de filmes, ou inclusive de séries que tenham esses saltos temporais mais longos, mas mesmo assim nós temos clareza dos sentimentos deles ao longo da história, que inclusive vamos já fazer aqui um salto temporal para o final, em que ela faz o seu monólogo e que ela achou que foi bem, porque teve ali, apesar de pouca gente, ela estava confiante de si sobre a sua atuação, mas houve as pessoas daquele teatro a falarem mal da atuação dela e ela acaba por desistir e só ir passar muitos tempos à casa dos pais, que não ficam em Los Angeles. Enquanto isso, o Seb vai continuar a sua vida naquela banda, até que um dia recebe um telefonema de uma gerente não é bem gerente, mas alguém que estava a fazer audições e que gostou muito do monólogo dela e quer que ela vá fazer audição para o filme que eles estão a pensar a fazer, porque gostaram da representação dela. E ele vai atrás dela para ir pescá-la para ela fazer a audição. Ela acaba por fazer, temos um número solo da Mia a cantar sobre Paris, que foi o tema que eles deram, uma personagem que imaginasse que estivesse em Paris,
E ela fala sobre a história da tia dela que vivia em Paris a cantar, e eles gostaram bastante dela e queriam a contactar nos próximos dias para ver se foi aceito no papel ou não. E nós vamos dar a penúltima cena, em que eles os dois estão a falar que vão conseguir conquistar os sonhos, tipo, cada um vai conseguir conquistar os seus sonhos, ela ser atriz e ele de ter o clube de jazz que ele tanto deseja. Acho que não mencionei isso da parte do clube de jazz, mas mencionei agora, o que importa. E ela pergunta como é que eles estariam, tipo, em termos da relação deles, porque eles tinham discutido bastante nos últimos tempos e não sabiam em que ponto estavam da sua relação amorosa, e ele só diz que com o tempo vamos ver. E aí temos o salto temporal de 5 anos, onde vimos que ela já é uma atriz de sucesso e que ela não está com ele, ela está com outro homem e que já tem uma filha, e nessa noite ele e ela vão passear, ter um jantar romântico só eles os dois, e deixam a menina com a ama, que lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Cá em Portugal nós levamos os miúdos atrás, a maioria das vezes. Ou quando deixamos com alguém conhecido. Mas continuando. E vimos que o Sebastian está sozinho, mas conseguiu o seu clube de jazz, que era algo que ele tanto queria. Então conquistou um sonho dele. E quando a Mia e o marido estavam a ir para casa, estavam ao pé de um clube de jazz, no carro deles, e ela ouviu a tocar, e ele também, e eles foram decidir ver qual era o clube, e quando ela entra vê um placar a dizer Sebs, que é o nome que ela tinha dito para ele dar ao clube de jazz, inclusive ela fez o logo, e ela ficou logo já naquele coisa de choque, e depois eles os dois sentam-se lá, e quando eles os dois se encaram, fica aquele choque inicial um com o outro. E aí, quando ele toca uma cena de piano, nós vimos uma sequência de mais ou menos 30 minutos, 20 minutos, de ela a imaginar a vida como fosse com ele. Mas depois somos puxados para a realidade em que ela depois não quer ali estar mais, ouviu a música e vai-se embora, mas antes de ela se ir definitivamente embora, ele olhou para trás e eles olharam um para o outro de longe e ambos sorriram um para o outro porque estavam felizes que a vida que um e o outro tiveram e que viram que conseguiram conquistar os seus sonhos apesar de já não estarem juntos. Eu estava a chorar, porque não a chorar tipo cachoeira, não, tipo barragem, mas tipo tinha as lágrimas nos olhos, tipo fuck, este final foi muito bom, tipo não foi nada clichê, mas foi ao mesmo tempo, um pouquinho vá, mas mostrou que eles os dois estão felizes um pelo outro, apesar de já não estarem na vida um do outro, e que apenas viram que a relação deles já não se encaixava na vida deles e que não têm remorsos um com o outro. Eu de certeza que é uma opinião de 4,5, não, 5 estrelas para este filme, em que eu adorei bastante ver o filme. Eu acho que fui apanhado de surpresa sobre o que iria falar e como ele iria desenvolver. Com isso é tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês também gostaram de La La Land como eu, deixem o vosso gosto e comentem novamente o que é que vocês acharam mais, tipo, a parte que vocês acharam mais importante. Desculpem. E subscrevam-se aqui no canal para ficar parte de todo o conteúdo que vem aí pela frente. E além disso, segue-me nas redes sociais. Com isso é tudo. Bye!